E se eu te dissesse que as horas mais perigosas da sua vida espiritual não são as que você passa no trabalho, na rua ou em meio às tentações do dia, mas sim aquelas em que você está deitado, imóvel, com os olhos fechados, completamente indefeso e nem sequer sabe que uma batalha está acontecendo ao seu redor? E se eu te dissesse que Jesus, o próprio Filho de Deus, não avisou sobre isso uma vez, não avisou duas vezes, mas repetiu esse chamado com uma urgência que nenhum dos seus discípulos jamais esqueceu? Existe uma guerra que começa quando o sol se põe. Existe uma ofensiva espiritual que se intensifica enquanto o mundo dorme. E a maioria dos cristãos não foi ensinada sobre isso. Pense por um momento naquele instante em que você apaga a luz e deita. O quarto está escuro, a casa está em silêncio, e então começa. Talvez seja um pensamento que aparece do nada, um medo que não existia antes, uma ansiedade que comprime o peito sem razão aparente. Talvez sejam os sonhos perturbadores que deixam você acordado às 3 da manhã com o coração acelerado e uma sensação de que algo passou perto. Talvez seja aquela insônia que não tem explicação médica, aquela angústia que só aparece quando todos dormem, aquele peso que pousa sobre você nas horas mais silenciosas da noite e que nenhum calmante consegue tirar. Você já passou por isso? Você conhece alguém que vive assim? Aquele familiar que acorda gritando, aquele amigo que diz sentir uma presença no quarto, aquele crente fiel que não entende por que à noite a batalha parece tão mais dura do que durante o dia? Você não está sozinho e não está imaginando. O que você sente, o que você vive, o que acontece nessas horas tem um nome, tem uma lógica e tem uma resposta bíblica que vai mudar completamente a forma como você entra no seu quarto esta noite. O que estou prestes a revelar não é especulação, não é misticismo popular, não é teoria de pregador exaltado. É o que a Bíblia diz com clareza espantosa sobre os ataques espirituais que se intensificam durante a noite, sobre os padrões que o inimigo usa quando você baixa a guarda, e sobre o que Jesus quis dizer quando disse: vigiai. Fique até o final, porque o sétimo ataque é o mais perigoso e o menos falado, e quando você souber o que é, vai entender muita coisa da sua própria história. Antes de entrar nessa revelação, preciso te fazer uma pergunta, e quero que você responda de verdade, não para mim, mas para você mesmo. Você já acordou no meio da noite com uma sensação que não consegue explicar? Uma angústia, um peso, um medo sem rosto, uma perturbação que some quando o sol nasce, mas volta toda madrugada? Se sim, eu quero que você escreva nos comentários agora mesmo. Não precisa de muitas palavras. Escreva assim: Senhor, guarda minha noite, porque a guerra real acontece quando o mundo dorme. Escreva isso. Cole nos comentários. Personalize se quiser. Coloque seu nome, coloque uma oração, coloque o que estiver no seu coração. Porque eu sei que muita gente que está assistindo a este vídeo carrega esse peso há anos e nunca encontrou um lugar onde pudesse falar sobre isso sem ser julgada, sem receber um versículo solto sem contexto, sem ouvir "é falta de fé" de alguém que nunca viveu o que você viveu. Aqui é diferente. Aqui você pode falar, e cada comentário que você deixar vai ajudar outra pessoa que está passando pela mesma coisa a saber que ela não está sozinha e que existe resposta bíblica para o que ela sente. A grande tragédia do cristianismo moderno é que ensinamos muito sobre como o inimigo atua durante o dia e quase nada sobre o que acontece durante a noite. Ensinamos sobre tentação no trabalho, nas redes sociais, nas relações. Mas há uma dimensão inteira de guerra espiritual que opera nas sombras, literalmente, nas horas em que o sol desaparece e a guarda humana naturalmente cai. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 12, deixou escrito com toda a clareza do Espírito Santo que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Repara no detalhe que a maioria das pregações ignora. Príncipes das trevas, não príncipes da luz, não príncipes do dia, príncipes das trevas. Há uma razão para essa nomenclatura. Há uma conexão real entre escuridão, noite e a operação desses seres. E Jesus sabia disso. Em Mateus capítulo 26, versículos 40 e 41, Jesus está no Getsêmani, às vésperas do maior conflito espiritual da história humana, a noite antes da crucificação. E o que ele faz? Ele vira para os seus discípulos e diz: Não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Era noite. O inimigo estava em operação máxima. E Jesus, que conhecia as estratégias das hostes das trevas melhor do que qualquer ser humano jamais conheceu, disse: Vigiai. Não é um conselho, é um aviso urgente de quem via o que os discípulos não podiam ver. Se você ainda não se inscreveu neste canal, quero te convidar agora com o coração aberto. Este canal não foi criado para entreter. Foi criado para servir pessoas como você, que vivem com perguntas espirituais que a maioria das igrejas não responde, que sentem que há muito mais no mundo invisível do que aquilo que foi ensinado, que querem entender o que a palavra de Deus realmente diz sobre anjos, demônios, guerra espiritual, e o que acontece nas dimensões que os olhos humanos não alcançam. Se você quer continuar recebendo revelações bíblicas profundas, se você quer sair do lugar de confusão e medo para o lugar de clareza e autoridade espiritual, aperta o botão de inscrição agora e ativa o sino das notificações. Você não precisa mais andar no escuro sobre essas coisas. A Bíblia tem respostas, e nós estamos aqui para revelar cada uma delas. O primeiro ataque espiritual que se intensifica à noite é o assédio dos espíritos de opressão. Existe uma categoria de seres espirituais que a Bíblia descreve como operando através do peso, da aflição e do esmagamento progressivo da alma. Em Jó capítulo 4, versículos 13 a 15, Elifaz descreve uma experiência que acontece no período em que os sonhos profundos caem sobre os homens. Um espírito passou diante de minha face, os cabelos do meu corpo se arrepiaram. A noite, no universo bíblico, é o tempo em que a barreira entre o mundo visível e o mundo invisível se torna mais permeável para a percepção humana. Não porque Deus diminua a noite, mas porque o ser humano diminui sua atividade consciente, sua oração, seu foco espiritual. O espírito de opressão não precisa derrubar o crente de uma vez. Ele atua como uma pressão constante, cumulativa, noturna. São os pensamentos que não param. É a sensação de que algo está errado sem conseguir definir o que. É aquele desânimo que pousa sobre você quando a casa fica quieta. A estratégia bíblica contra esse ataque está em Salmos capítulo 91, versículo 5. Não te atemorizes do terror noturno. O rei Davi sabia do que estava falando. Ele havia dormido em campos de batalha, havia passado por noites de perseguição, havia sentido o peso do invisível sobre sua alma. E ele escreveu esse salmo como um decreto de proteção para as horas escuras. A aplicação prática para você é esta. Antes de dormir, declare esse versículo em voz alta. Não é superstição, é o que a Bíblia chama de confissão da fé. Colocar a palavra de Deus na atmosfera do seu quarto como uma barreira espiritual real. O segundo ataque é o da infiltração onírica. Isso é algo que a igreja fala muito pouco e que a Bíblia fala muito mais do que a maioria percebe. Em Jó capítulo 33, versículos 14 a 17, Eliú, que o texto bíblico apresenta como portador de uma perspectiva diferenciada, diz o seguinte: Deus fala de uma maneira e de outra, porém o homem não o atende. Em sonho, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, quando adormecem no leito. Então, lhe descobre o ouvido e lhe confirma o ensinamento, a fim de desviar o homem do mau propósito. Repara, Deus usa os sonhos. Mas se Deus usa essa porta,
o inimigo também tenta usá-la. Em Mateus capítulo 13, versículo 25, Jesus conta a parábola do joio e do trigo e diz algo revelador. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, enquanto os homens dormiam. A linguagem de Jesus aqui não é apenas agrícola, é espiritual. O inimigo tem uma estratégia específica para as horas em que os homens dormem. Os sonhos perturbadores, os pesadelos recorrentes, os sonhos que deixam memórias negativas e sentimentos de culpa, medo ou impureza ao acordar, muitas vezes não são apenas processamento neurológico. Podem ser infiltrações espirituais que precisam ser resistidas com oração intencional antes de dormir. A recomendação bíblica é colocar a mente sob a proteção do Espírito Santo antes de fechar os olhos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo escreve que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa guarda se estende ao sono, mas ela precisa ser invocada. O terceiro ataque é o da semeadura de dúvida nas horas de fraqueza. Não existe momento em que o ser humano está mais vulnerável à dúvida do que quando está sozinho, no escuro, exausto. O inimigo sabe disso com uma precisão assustadora. Em primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo escreve: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, como leão que ruge, anda em derredor, à procura de alguém para devorar. A expressão anda em derredor não é passiva. É uma descrição de uma criatura que observa, que estuda padrões, que espera o momento exato de fraqueza. E qual é o momento de maior fraqueza? Quando a fé que era forte durante o culto da quarta-feira começa a rachar no silêncio da madrugada de sexta. Quando a oração que fluía de manhã parece seca e distante às 2 da manhã, com um problema que não tem solução. A dúvida noturna não é prova de fé fraca. É a prova de que o inimigo é estratégico. Ele não desperdiça munição. Ele ataca quando a armadura está parcialmente baixa. O remédio bíblico está em Salmos, capítulo 119, versículo 62. À meia-noite me levanto para te louvar pela justiça dos teus juízos. Davi não esperava a dúvida passar. Ele levantava e louvava no meio dela. O louvor noturno não é misticismo. É uma declaração de soberania sobre as horas escuras. O quarto ataque é o dos espíritos de imundícia que operam durante o sono. Este é um dos temas mais sensíveis e, ao mesmo tempo, mais necessários de abordar. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, Paulo instrui: Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que o homem pratique é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Mas o que acontece quando a impureza não é uma escolha consciente e ocorre durante o sono? Existe uma categoria de ataque espiritual descrita em tradições bíblico-judaicas como operação de espíritos que buscam contaminar a pureza espiritual do crente através de sonhos de conteúdo imoral. Isso não é invenção medieval. Em Judas, versículo 7, o texto associa a perversão sexual com seres espirituais de uma forma que vai além da esfera humana. Em segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10, Pedro fala de os que andam atrás da carne em concupiscência imunda e desprezam o domínio. O padrão de sonhos sexuais perturbadores, recorrentes, que deixam o crente envergonhado ao acordar, pode ter uma dimensão espiritual que exige combate na vigília. A proteção está em consagrar o corpo ao Senhor antes de dormir, em oração específica, pedindo que o Espírito Santo guarde não apenas os pensamentos conscientes, mas também o estado de dormência. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam conservados íntegros, inclusive durante a noite. O quinto ataque é o da guerra nos sonhos contra o destino e o chamado do crente.
Existe uma razão pela qual Deus se comunicou com José por sonhos em Gênesis, capítulos 37 e seguintes. E existe uma razão pela qual os irmãos de José, movidos por inveja e ódio, tentaram destruir o portador daqueles sonhos. O inimigo entende a linguagem profética do sonho. Ele sabe que quando Deus deposita um chamado na vida de alguém, esse chamado costuma primeiro se manifestar em visões noturnas. Por isso existe um ataque espiritual específico contra os sonhos dos que têm chamado. São os pesadelos que repetem cenários de fracasso, de abandono, de morte do chamado. São os sonhos que parecem dizer que você não vai conseguir, que Deus te esqueceu, que o que você sente ser sua missão nunca vai se realizar. Em Daniel capítulo 7, versículo 1, lemos que Daniel teve um sonho e visões da sua cabeça sobre o seu leito. E o que ele fez? Escreveu, registrou, tratou com seriedade aquilo que vinha das horas noturnas. A instrução prática aqui é manter um caderno próximo à cama, não para mitificar todos os sonhos, mas para prestar atenção ao que Deus pode estar falando e para resistir, em oração consciente, aos sonhos que claramente trazem destruição, vergonha e desânimo sobre o chamado que Deus plantou em você. Se você chegou até aqui, eu sei que não é por acaso. Quem chega até o meio de um vídeo assim é porque sente no fundo que existe algo real acontecendo no mundo espiritual que afeta a sua vida de formas que você ainda não compreendeu completamente. Este canal foi feito para você, para o crente que não se contenta com respostas rasas, para quem quer entender o que a Bíblia realmente diz sobre o mundo invisível, sobre a guerra que acontece nas dimensões que os olhos humanos não veem, sobre como se posicionar com autoridade bíblica diante do que a maioria chama de inexplicável. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Aperta o botão de inscrição. Ativa as notificações. Cada vídeo que publicamos é uma ferramenta de equipamento espiritual que pode mudar a sua vida, a sua família, a sua trajetória de fé. Você não precisa mais ser dominado pela ignorância sobre o que acontece nas sombras. A palavra de Deus ilumina tudo. O 6º ataque é o da abertura de portas espirituais pelo uso noturno de tecnologia e entretenimento. Este ataque é o mais moderno e, talvez por isso, o mais subestimado. Em Salmos capítulo 101, versículo 3, Davi declara: "Não porei coisa má diante dos meus olhos." O rei não tinha televisão, não tinha redes sociais, não tinha o fluxo infinito de conteúdo que corre pelos smartphones nas madrugadas de hoje. Mas o princípio espiritual que ele enunciou é atemporal. O que você alimenta os seus olhos e ouvidos nas últimas horas antes de dormir prepara o terreno espiritual da sua noite. Isso não é moralismo. É ciência espiritual confirmada pela neurociência. O cérebro processa durante o sono o que foi alimentado nas horas anteriores. Mas há uma dimensão que vai além da neurociência. Há uma dimensão espiritual na qual o conteúdo que você consome à noite pode abrir ou fechar portas para o mundo invisível. Filmes de horror, séries com elementos ocultos, conteúdo sexualmente estimulante, notícias de violência consumidas momentos antes de dormir, tudo isso cria uma atmosfera espiritual específica que os seres das trevas exploram. Em Efésios capítulo 4, versículo 27, Paulo diz: "Não deis lugar ao diabo." A palavra lugar no original grego é topos, que significa território, espaço, área de operação. Você pode, inconscientemente, ceder território espiritual ao inimigo pelo que consome nas horas que antecedem o sono. A aplicação prática é criar um ritual noturno espiritual, 30 minutos antes de dormir sem telas, com oração, com a palavra de Deus, com louvor baixo. Isso não é religiosidade, é blindagem. O 7º ataque é o mais perigoso, o mais silencioso, e o que Jesus estava falando diretamente quando disse vigiai. É o ataque da falsa paz que adormece o crente justamente quando ele mais precisa estar alerta.
Este é o ataque que ninguém fala porque é o mais difícil de detectar. Não é um pesadelo, não é uma opressão sentida, não é ansiedade, é exatamente o oposto. É uma sensação de que tudo está bem, de que não há perigo, de que a guerra espiritual é coisa que acontece com os outros, de que você pode relaxar a guarda porque está seguro. Em primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3, Paulo escreve algo de arrepiar. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. A falsa paz é uma das estratégias mais sofisticadas do inimigo. Ela não vem com cara de ataque. Ela vem com cara de descanso merecido. Vem com a sensação de que você pode pular a oração de hoje porque está cansado. Vem com o pensamento de que a proteção espiritual é automática, que Deus cuida enquanto você dorme, sem precisar de nada da sua parte. Em Lucas, capítulo 22, versículo 46, o próprio Jesus, depois de encontrar os discípulos dormindo no Getsêmani, diz uma frase que deveria estar gravada na cabeceira de toda a cama cristã. Por que dormis? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Levantai-vos. A instrução de Jesus não foi esperem que Deus cuide, foi levantem-se e hajam. A vigília espiritual é uma responsabilidade ativa, não uma postura passiva de quem confia e espera. Em Ezequiel capítulo 33, versículos 6 e 7, Deus diz ao profeta: mas se o atalaia vir a espada e não tocar a buzina, e o povo não for avisado, e vier a espada e tomar alguma alma dentre eles, ela é tomada por causa da sua iniquidade, mas o seu sangue requerei da mão do atalaia. O atalaia não dormia. O atalaia ficava de pé, nos momentos mais frios e mais escuros da noite, porque sabia que era exatamente nessas horas que o inimigo avançava. E Jesus nos chama para ser atalaias, não para viver em terror, mas para viver em vigilância sábia, informada e espiritualmente equipada. Há ainda algo sobre esse sétimo ataque que precisa ser dito com toda a clareza. A falsa paz noturna não ataca apenas indivíduos, ela ataca famílias inteiras. Há lares onde ninguém ora antes de dormir há anos, porque a vida está tranquila, os problemas estão controlados e a sensação de urgência espiritual foi embora. E é exatamente nesses lares que o inimigo planta as sementes mais lentas e mais destrutivas, as sementes que levam anos para aparecer, que brotam na adolescência dos filhos, nas crises de casamento, nas doenças que chegam de surpresa, nas rupturas que parecem vir do nada. Em Jó, capítulo 1, versículos 4 e 5, lemos algo extraordinário sobre o pai de família mais íntegro de sua época. E acontecia que depois que os dias do banquete tinham dado a volta, Jó mandava buscá-los e os santificava, e se levantava pela manhã e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Assim fazia Jó todos os dias. Jó não esperava ver o problema. Ele acordava cedo e cobria os filhos com oração preventiva. Ele entendia que a guerra espiritual não pede licença e não anuncia a hora que vai chegar. A vigilância de Jó era uma rotina, um sistema, uma prática consciente e diária de proteção espiritual sobre aqueles que ele amava. E o que dizer sobre os anjos de Deus nessas horas noturnas? Porque a guerra espiritual noturna não é uma batalha que o crente enfrenta sozinho. Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que hão de herdar a salvação. Eles atuam à noite. Em Salmos capítulo 34, versículo 7, Davi escreve: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Acampa, não visita. Acampa, fica, permanece. Os anjos de Deus são atalaias espirituais que montam guarda ao redor dos crentes que andam no temor do Senhor. E em Daniel capítulo 10, versículos 12 a 13,
Vemos com clareza que os anjos estão envolvidos em batalhas espirituais ativas nos céus, batalhas que têm impacto direto no que acontece na terra. O anjo diz a Daniel: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração para compreender e te humilhares perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me 21 dias. 21 dias de batalha espiritual invisível. 21 dias durante os quais Daniel não viu nada, não sentiu nada, mas continuou orando. E o anjo rompeu. A sua oração noturna tem impacto no mundo espiritual, mesmo quando você não sente esse impacto. Mesmo quando parece que nada está acontecendo. A batalha continua, os anjos estão no campo, e a sua vigilância importa. Em Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 5, temos uma das imagens mais poderosas da Bíblia. Um anjo diante do altar de incenso dourado, com uma vasilha repleta das orações dos santos. Essas orações são misturadas com incenso e oferecidas diante de Deus. E então, o anjo pega a vasilha, enche de fogo do altar e lança sobre a terra. Orações transformadas em fogo divino. As suas orações da madrugada, as que você murmura quando não consegue dormir, as que você eleva quando o peso é grande demais, essas orações chegam ao trono de Deus. Chegam. São recolhidas por anjos, são preservadas, são usadas. Nada se perde no mundo espiritual. Cada palavra de fé dita nas horas escuras tem um destino no plano eterno. Mas é preciso ir mais fundo ainda. Em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, lemos sobre a guerra nos céus, que resultou na expulsão de Satanás e seus anjos. E no versículo 11 está a chave da vitória dos que permaneceram fiéis. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho deles. O sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Não foi a habilidade deles, não foi a força deles. Foi o sangue aplicado e a palavra declarada. Isso é o que você tem disponível toda noite. O sangue de Jesus como cobertura sobre sua vida, sua família, seu lar. E a palavra de Deus declarada como testemunho de quem você é em Cristo e de quem Ele é sobre toda a autoridade das trevas. Esta é a armadura completa de Efésios capítulo 6, colocada não apenas para o dia, mas para a noite, para o sono, para as horas em que você está mais vulnerável do ponto de vista humano. E se você está lendo ou ouvindo isso agora com o coração acelerado porque reconhece alguns desses ataques na sua própria vida, saiba que o reconhecimento já é vitória. Saiba que o inimigo perde metade do poder quando sua estratégia é exposta. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, Paulo diz: Para que Satanás não se assenhoreje de nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ignorar os desígnios é o problema. Conhecê-los é o começo da vitória. Você não pode guerrear contra o que não vê. Mas agora você vê, agora você sabe. Agora você tem o que precisa para entrar no seu quarto esta noite, não como uma vítima esperando ser atacada, mas como um filho do rei que conhece as estratégias do inimigo, que tem a proteção dos anjos ao seu redor, que carrega o nome de Jesus como arma e escudo, que sabe que a batalha já foi vencida na cruz e que a sua responsabilidade é vigiar, orar, declarar e dormir sob a proteção do Pai. Deixo você com uma prática concreta para esta noite. Antes de apagar a luz, faça estas 4 coisas. Primeira, declare em voz alta, Salmos capítulo 91, sobre o seu quarto, sobre você mesmo e sobre todos que dormem sob o mesmo teto. Segunda, cubra cada membro da sua família com o sangue de Jesus, nomeando cada um. Terceira, peça ao Espírito Santo que guarde seus sonhos, sua mente e seu corpo durante o sono. E quarta, declare que nenhuma arma formada contra você prosperará durante a noite, conforme Isaías capítulo 54, versículo 17. Não é ritual, é fé em ação. É o que significa vigiar.
É o que Jesus quis dizer. Esta revelação que você recebeu hoje não é para ficar apenas com você. Existe alguém na sua lista de contatos que acorda de madrugada assustado sem saber por quê. Existe alguém que sofre com pesadelos há anos e nunca encontrou resposta. Existe alguém que sente aquele peso noturno e acha que é só ansiedade. Compartilha este vídeo com essa pessoa agora. Um toque no botão de compartilhar pode ser o instrumento que Deus usa para libertar alguém que está preso há anos. E nos comentários escreve: Senhor, que minhas noites sejam um campo de batalha, onde a vitória é sempre tua. Escreve isso, declara isso, e veja o que Deus faz. Se este vídeo abriu algo em você, se você sente que finalmente encontrou um lugar onde as suas perguntas espirituais são levadas a sério, onde a Bíblia é aberta com profundidade e respeito, onde você aprende o que realmente acontece no mundo invisível ao seu redor, então este canal foi feito para você e você foi feito para este canal. Inscreva-se agora, ativa o sino. Cada novo vídeo é uma porta que se abre para uma dimensão mais profunda do conhecimento espiritual que Deus quer revelar a você. Não existe sermão raso aqui. Não existe resposta fácil. Existe a palavra de Deus levada a sério. Existe o mundo espiritual explicado com integridade bíblica. Existe você saindo de cada vídeo mais equipado, mais fundamentado e mais capaz de andar nesta terra com autoridade espiritual real. Você não vai querer perder o próximo. Nos encontramos aqui. E que Deus cubra suas noites com sua paz que excede todo entendimento.